Os Maias, capítulo 6. Carlos, nessa manhã, ia visitar de surpresa a casa do Ega, a famosa Vila Balzac, que esse fantasista andara mediando e dispondo desde a sua chegada a Lisboa e onde se tinha, enfim, instalado. Ega dera-lhe esta denominação literária, pelos mesmos motivos porque a alugara num subúrbio longínquo, na solidão da Penha de França, para que o nome de Balzac, seu padroeiro, o silêncio campestre, os ares limpos, tudo ali fosse favorável ao estudo, às horas de arte e de ideal. Porque ia fechar-se lá, como num claustro de letras, a findar as memórias de um átomo. Somente por causa das distâncias, tinha tomado ao mês um cupê de companhia. Carlos teve dificuldades em encontrar a Vila Balzac. Não era, como tinha dito Ega no ramalhete, logo adiante do Largo da Graça, um chalezinho retirado, fresco, assombreado, sorrindo entre árvores. Passava-se primeiro a cruz dos 4 caminhos. Depois penetrava-se numa vereda larga, entre quintais, descendo pelo pendor da colina, mas acessível a carruagens. E aí, num recanto, ladeada de muros, aparecia enfim uma casota de paredes enxovalhadas, com 2 degraus de pedra à porta e transparentes novos de um escarlate estridente. Nessa manhã, porém, debalde Carlos deu puxões desesperados à corda da campainha. Martelou a aldrava da porta, gritou a toda a voz por cima do muro do quintal e das copas das árvores o nome do Ega. A Vila Balzac permaneceu muda, como desabitada, no seu retiro rústico. E todavia pareceu a Carlos que, justamente antes de bater, ouvira o estalar de rolhas de champanhe. Quando Ega soube esta tentativa, mostrou-se indignado com os criados, que assim abandonavam a casa. Lhe davam um ar suspeito de torre de Nesle. Vai lá amanhã. Se ninguém responder, escala as janelas, pega fogo ao prédio como se fossem apenas as tolheiras. Mas no dia seguinte, quando Carlos chegou, já a Vila Balzac o esperava, toda em festa. À porta, o pajem, um garoto de feições horrivelmente viciosas, perfilava-se na sua jaqueta azul de botões de metal, com uma gravata muito branca e muito tesa. As 2 janelas em cima, abertas, mostrando o repes verde das bambinelas, bebiam à larga todo o ar do campo e o sol de inverno. E no topo da estreita escada, tapeada de vermelho, Ega, num prodigioso robe de chambre, de um estofa adamascado do século XVIII, vestido de corte de alguma das suas avós, exclamou dobrando a fonte ao chão. Bem-vindo, meu príncipe, ao humilde tugúrio do filósofo. Ergueu, com um gesto rasgado, um reposteiro de repes verde, de um verde feio e triste, e introduziu o príncipe na sala onde tudo era verde também. O repes que recobria uma mobília de nogueira, o teto de tabuado, as listras verticais do papel de parede, o pano franjado da mesa e o reflexo de um espelho redondo inclinado sobre o sofá. Não havia um quadro, uma flor, um ornato, um livro. Apenas sobre a jardineira, uma estatueta de Napoleão I, de pé, equilibrado sobre o orbe terrestre, nessa conhecida atitude em que o herói, como um ar pançudo e fatal, esconde uma das mãos por trás das costas e enterra a outra nas profundidades do seu colete. Ao lado, uma garrafa de champanhe, encarapuçada de papel dourado, esperava entre 2 copos esguios. Para que tens tu aqui Napoleão, John? Como alvo de injúrias, disse Ega. Exercito-me sobre ele a falar dos tiranos. Esfregou as mãos radiante. Estava nessa manhã em alegria e em verve. E quis imediatamente mostrar a Carlos o seu quarto de cama. Aí reinava um cretone de ramagens alvadias, sobre o fundo vermelho, e o leito enchia, esmagava tudo. Parecia ser um motivo, o centro da Vila Balzac, e nele se esgotara a imaginação artística do Ega. Era de madeira, baixo como um divã, com uma barra alta, um rodapé de renda e de ambos os lados um luxo de tapetes de felpo escarlate. Um largo cortinado de seda da Índia avermelhada envolvia-o num aparato de tabernáculo. E dentro, à cabeceira, como num lupanar, reluzia um espelho. Carlos, muito seriamente, aconselhou-lhe que retirasse o espelho. Ega deu a todo o leito um olhar silencioso e doce e disse, depois de passar uma pontinha de língua pelo beiço: tem seu chique. Sobre a mesinha de cabeceira erguia-se um montão de livros. A Educação, de Spencer,
ao lado de Baudelaire, a lógica de Stuart Mill por cima do Cavaleiro da Casa Vermelha. No mármore da cômoda havia outra garrafa de champanhe entre dois copos. O toucador, um pouco em desordem, mostrava uma enorme caixa de pó de arroz no meio de plastrões e gravatas brancas do Ega, e um maço de ganchos do cabelo ao lado de ferros de frisar. E onde trabalhas tu, Ega? Onde fazes tu a grande arte? Ali, disse o Ega, alegremente, apontando para o leito. Mas foi mostrar logo o seu recantozinho estudioso, formado por um biombo ao lado da janela e tomado todo por uma mesa de pé de galo, onde Carlos, assombrado, descobriu, entre o belo papel de cartas do Ega, um dicionário de rimas. E a visita à casa continuou. Na sala de jantar, quase nua, caiada de amarelo, um armário de pinho envidraçado abrigava melancolicamente um serviço barato de louça nova. E do fecho da janela pendia um vestuário vermelho, que parecia roupão de mulher. É sóbrio e simples, exclamou Ega. Como compete àquele que se alimenta de uma côdea de ideal e 2 garfadas de filosofia. Agora, à cozinha. Abriu uma porta. Uma frescura de campos entrava pelas janelas abertas. E entreviam-se árvores de quintal, um verde de terrenos vagos, depois lá embaixo o branco das casárias, rebrilhando ao sol. Uma rapariga muito sardenta e muito forte sacudiu o gato do colo, ergueu-se, com o jornal de notícias na mão. Ega apresentou-a num tom de farsa. A senhora Josefa, solteira, de temperamento sanguíneo, artista culinária da Vila Balzac e, como se pode observar pelo papel que lhe pende das garras, cultora das boas letras. A moça sorria, sem embaraço, habituada de certo a estas familiaridades boêmias. Eu hoje não janto cá, senhora Josefa, continuava o Ega no mesmo tom. Este formoso mancebo que me acompanha, duque do Ramalhete e príncipe de Santa Olávia, dá hoje de papar a um amigo filósofo. E, como quando eu recolher, talvez a senhora Josefa esteja entregue ao sono da inocência ou à vigília da devassidão, aqui lhe ordeno que me tenha amanhã para o meu lanche 2 formosas perdizes. E subitamente, numa outra voz, com um olhar que ela devia perceber, 2 perdizezinhas bem assadas e bem coradinhas, frias, está claro, o costume. Travou do braço de Carlos, voltaram à sala. Com franqueza, Carlos, que te parece a Vila Balzac? Carlos respondeu como a respeito do episódio de Abreia. Está ardente. Mas elogiou o asseio, a vista da casa e a frescura dos cretones. De resto, para um rapaz, para uma cela de trabalho, eu, dizia o Ega, passeando pela sala com as mãos enterradas nos bolsos do seu prodigioso robe de chambre, eu não tolero o bibelote, o bric-a-brac, a cadeira arqueológica, essas mobílias de arte. Que diabo, móvel deve estar em harmonia com a ideia e o sentir do homem que o usa. Eu não penso, nem sinto como um cavaleiro do século XVI. Para que me hei de cercar de coisas do século XVI? Não há nada que me faça tanta melancolia como ver numa sala um venerável contador do tempo de Francisco I recebendo pela face conversas sobre eleições e altas de fundos. Faz-me o efeito de um belo herói de armadura de aço, viseira caída e crenças profundas no peito, sentado a uma mesa de voltarete a jogar copas. Cada século tem o seu gênio próprio e a sua atitude própria. O século XIX concebeu a democracia e a sua atitude é esta. E enterrando-se de estalo numa poltrona, espetou as pernas magras para o ar. Ora, esta atitude é impossível num escabelo do tempo do prior do Crato. Menino, toca a beber o champanhe. E como Carlos olhava a garrafa desconfiado, Ega acudiu. Excelente! Que pensas tu? Vem diretamente da melhor casa de Pernat. Arranjou-me o Jacob. Que Jacob? O Jacob Cohen? O Jacob! Ia cortar as guitas da rolha quando o atravessou uma súbita recordação e, pousando a garrafa outra vez, entalando o monóculo no olho. É verdade. Então, no outro dia, que tal, em casa dos Govarinhos? Eu, infelizmente, não pude ir. Carlos contou a soirée. Havia 10 pessoas, espalhadas pelas 2 salas. Num zunzum dormente, à meia-noite dos candeeiros.
O conde maçara-o indiscretamente com a política. Admirações idiotas por um grande orador, um deputado de mesão frio e explicações sem fim sobre a reforma da instrução. A condessa, que estava muito constipada, horrorizou, dando sobre a Inglaterra, apesar de inglesa, as opiniões da rua de Sedufeita. Imaginava que a Inglaterra é um país sem poetas, sem artistas, sem ideais, ocupando só de amontoar libras, enfim. Secara-se. Que diabo, murmurou o Ega num tom de vida de desconsolação. A rolha estalou. Ele encheu os copos em silêncio. E numa saúde muda, os dois amigos beberam o champanhe que Jacob arranjara ao Ega, para o Ega se regalar com a Raquel. Depois de pé, com os olhos no tapete, agitando devagar o copo novamente cheio onde a espuma morria, Ega tornou a murmurar naquela entoação triste de inesperado desapontamento. Que ferro! E após um momento, pois, menino, pensei que a Golvarinho te apetecia. Carlos confessou que nos primeiros dias, quando Ega lhe falara dela, tivera um caprichozinho, interessara-se por aqueles cabelos cor de brasa. Mas agora, mal a conheci, o capricho foi-se. Ega sentara-se com o copo na mão e, depois de contemplar algum tempo as suas meias de seda, escarlates como as de um perlado, deixou cair muito sério estas palavras. É uma mulher deliciosa, Carlinhos. E como Carlos encolhia os ombros, Ega insistiu. A Golvarinha era uma senhora de inteligência e de gosto. Tinha originalidade, tinha audácia, uma pontinha de romantismo muito picante. E como corpinho de mulher, não há melhor que aquilo de Badajoz para cá. Vai-te daí, Mefistófeles de Celurico. E Ega divertido cantarolou. Je suis Mefisto, je suis Mefisto. Carlos, no entanto, fumando preguiçosamente, continuava a falar na Golvarinho e nessa brusca saciedade que o invadira, mal trocara com ela 3 palavras numa sala. E não era a primeira vez que tinha destes falsos arranques de desejo, vindo quase com as formas de amor, ameaçando absorver pelo menos por algum tempo todo o seu ser e resolvendo-se em tédio em seca. Eram como os fogachos de pólvora sobre uma pedra. Uma fagulha ateia-os, no momento tornava-se chama veemente, que parece que vai consumir o universo. E por fim, fazem apenas um rasto negro que suja a pedra. Seria o seu um desses corações de fraco, moles e flácidos, que não podem conservar um sentimento, o deixam fugir, escoar-se pelas malhas laças do tecido reles? Sou um ressequido, disse ele sorrindo. Sou um impotente de sentimento como Satanás. Segundo os padres da igreja, a grande tortura de Satanás é que não pode amar. Que frases é essa, menino? Murmurou Ega. Como frases, era uma atroz realidade. Passava a vida a ver as paixões falharem-lhe nas mãos como fósforos. Por exemplo, com a coronela dos Sardos em Viena. Quando ela faltou ao primeiro rendezvous, chorara lágrimas como punhos, com a cabeça enterrada no travesseiro e as coices na roupa. E daí a 2 semanas mandava puxar o Batista à janela do hotel para ele se safar. Mal a própria coronela dobrasse a esquina. E com a holandesa, com Madame Rogel, pior ainda. Nos primeiros dias foi uma insensatez. Queria se estabelecer para sempre na Holanda. Casar com ela. Apenas ela se divorciasse. Outras loucuras. Depois os braços que ela lhe deitava ao pescoço, e que lindos braços, pareciam-lhe pesados como chumbo. Passa fora, pedante, e ainda lhe escreves, gritou Ega. Isso é outra coisa. Ficámos amigos. Puras relações de inteligência. Madame Rogel é uma mulher de muito espírito. Escreveu um romance, um desses estudos íntimos e delicados como os de Miss Brogon. Chama-se As Rosas Murchas. Eu nunca li. É em holandês. As Rosas Murchas, em holandês, exclamou Ega apertando as mãos na cabeça. Depois vindo plantear-se diante de Carlos, de monóculo no olho. Tu és extraordinário, menino. Mas o teu caso é simples. É o caso de Dom Juan. Dom Juan também tinha essas alternações de chama e cinza. Andava à busca do seu ideal, da sua mulher, procurando-a principalmente como de justiça entre as mulheres dos outros. E après avoir couché, declarava que se tinha enganado, que não era aquela. Pedia desculpa e retirava-se. Em Espanha experimentou assim 1003. Tu és simplesmente como ele, um devasso. E há de vir a acabar desgraçadamente como ele. Uma tragédia infernal. Esvaziou outro copo de champanhe e as grandes passadas pela sala. Carlinhos, da minha alma, é inútil que ninguém ande à busca da sua mulher.
ela virá. Cada um tem a sua mulher e necessariamente tem de a encontrar. Tu estás aqui, na Cruz dos Quatro Caminhos. Ela está, talvez, em Pequim. Mas tu, aí a raspar o meu repes com o verniz dos sapatos e ela a orar no templo de Confúcio. Estais ambos insensivelmente, irresistivelmente, fatalmente, marchando um para o outro. Estou eloquentíssimo hoje e temos dito coisas idiotas. Toca a vestir. E, enquanto eu adoro na carcaça, prepara mais frases sobre Satanás. Carlos ficou na sala verde, acabando o charuto, enquanto dentro o Ega batia com as gavetas, lançando a todo o desafinado da sua voz roufinha a barcarola de Gounod. Quando apareceu, vinha de casaca, gravata branca, enfiando o paletó, com o olho brilhante do champanhe. Desceram. O pajem lá estava à porta perfilado, ao pé do cupê de Carlos, que esperara. E a sua fardeta azul de botões amarelos, a magnífica parelha baía reluzindo com um cetim vivo, as pratas dos arreios, a majestade do cocheiro loiro com o seu ramo na libré, tudo ali fazia, junto da Vila Balzac, um quadro rico que deleitou o Ega. A vida é agradável, disse ele. O cupé partiu, ia entrar no Largo da Graça, quando uma caleche de praça aberta o cruzou a largo trote. Dentro, um sujeito de chapéu baixo ia lendo um grande jornal. É o Kraft! Gritou Ega, debruçando-se pela portinhola. O cupé parou. Ega, de um pulo, estava na calçada, correndo, bradando: "Oh Kraft! Oh Kraft!" Quando, daí a um momento, sentiu duas vozes aproximarem-se, Carlos desceu também do cupé, achou-se em face de um homem baixo, loiro, de pele rosada e fresca e a aparência fria. Sobre o fraque correto percebia-se uma musculatura de atleta. O Carlos, o Kraft, gritou o Ega, lançando esta apresentação com uma simples clássica. Os dois homens, sorrindo, tinham-se apertado a mão. E Ega insistia para que voltassem todos à Vila Balzac. Fossem beber outra garrafa de champanhe, a celebrar o advento do justo. Kraft recusou, como o seu modo calmo e plácido, chegara na véspera do Porto, abraçara já o nobre Ega e aproveitava agora a viagem àquele bairro longínquo para ir ver o velho Schalgen, um alemão que vivia à Penha de França. Então outra coisa, exclamou Ega. Para conversarmos, para que vocês conheçam mais, venham vocês jantar comigo amanhã ao Hotel Central. Dito, hã? Perfeitamente, às 6. Apenas o cupé partiu de novo, Ega rompeu nas costumadas admirações pelo cravo. Encantado com aquele encontro que dava mais um retoque luminoso à sua alegria. O que o entusiasmava no Kraft era aquele imperturbável de gentleman correto com que ele igualmente jogaria uma partida de bilhar, entraria numa batalha, arremeteria com uma mulher ou partiria para a Patagónia. É das melhores coisas que tem Lisboa. Vais-te morrer por ele. E que casa que tem ele nos Olivais. Que sublime bric-a-brac. Subitamente, estancou e com um olhar inquieto, uma ruga na testa. Como diabo soube ele da Vila Balzac? Tu não fazes segredo dela, hã? Não, mas também não a pus nos anúncios. E o Kraft chegou ontem. Ainda não esteve com ninguém que eu conheço. É curioso. Em Lisboa sabe-se tudo. Canalha de terra, murmurou Ega. O jantar no Central foi adiado porque o Ega, alargando pouco a pouco a ideia, converteu-o agora numa festa de cerimónia em honra de Cohen. Janto lá muitas vezes, disse ele a Carlos. Estou lá todas as noites. É necessário repagar a hospitalidade. Um jantar no Central é o que basta. E para o efeito moral, pegue-lhe à mesa o Marquês e a besta de Steinbrocken. O Cohen gosta da gente assim. Mas o plano teve ainda de ser alterado. O Marquês partira para a Gulgã. E o pobre Steinbrocken estava sofrendo de um incómodo de entranhas. Ega pensou no Cruzes e no Taveira, mas receou a cabeleira desleixada do Cruzes e alguns dos seus ataques de amargo spleen que estragariam o jantar. Terminou por convidar dois íntimos do Cohen, mas teve então de suprimir o Taveira, que estavam de mal com um desses cavalheiros por palavras que tinham trocado em casa da Lola Gorda. Decididos os convidados, fixado o jantar para uma segunda-feira, Ega teve uma conferência com o maître do hotel, do Central, em que lhe recomendou muita flor, 2 ananases para enfeitar a mesa e exigiu que um dos pratos do menu, qualquer deles, fosse à la Cohen. E ele mesmo sugeriu uma ideia: tomates farcis à la Cohen.
Nessa tarde, às 6 horas, Carlos, ao descer da Rua do Alecrim para o Hotel Central, avistou Kraft dentro da loja de bric-a-brac do tio Abraão. Entrou. O velho judeu, que estava mostrando a Kraft uma falsa faiança do rato, arrancou logo da cabeça o sujo barrete de borla e ficou curvado em dois diante de Carlos, com as duas mãos sobre o coração. Depois, numa linguagem exótica misturada de inglês, pediu ao seu bom senhor Dom Carlos da Maia, ao seu digno senhor, ao seu beautiful gentleman, que se dignasse examinar uma maravilhazinha que lhe tinha reservada. E o seu muito generoso gentleman tinha só a voltar os olhos, a maravilhazinha estava ali ao lado numa cadeira. Era um retrato de espanhola, apanhada a fortes bruxelas da primeira impressão e, pondo sobre um fundo audaz de cor-de-rosa murcho, uma face gasta de velha garça, picada das bexigas, caiada, ressudando vício, com um sorriso bestial que prometia tudo. Carlos tranquilamente ofereceu 10 tostões. Kraft pasmou de uma tal prodigalidade e o bom Abraão, num riso mudo que lhe abria entre a barba grisalha uma grande boca de um só dente, saboreou muito a chalaça dos seus ricos senhores. 10 tostõezinhos. Se o quadrinho tivesse por baixo o nomezinho do Fortuny, valia 10 continhos de reis, mas não tinha esse nomezinho bendito. Ainda assim, valia 10 notazinhas de 20.000 reis. 10 cordas para te enforcar, hebreu sem alma, exclamou Carlos. E saíram, deixando o velho intrujão à porta, curvado em dois com as mãos sobre o coração, desejando 1000 felicidades aos seus generosos fidalgos. Não tem uma única coisa boa este velho Abraão, disse Carlos. Tem, a filha, disse o Kraft. Carlos achava-a bonita, mas horrivelmente suja. Então, a propósito, o Abraão falou a Kraft dessas belas coleções dos olivais que o Ega, apesar de desdém que afetava pelo bibelote e pelo móvel de arte, lhe descrevera como sublimes. Kraft encolheu os ombros. O Ega não entende nada. Mesmo em Lisboa, não se pode chamar ao que eu tenho uma coleção. É um bric-a-brac de acaso, de que, de resto, me vou desfazer. Isso surpreendeu Carlos. Compreendera das palavras do Ega ser essa uma coleção formada com amor, no laborioso decurso de anos, orgulho e cuidado de uma existência de homem. Kraft sorriu daquela legenda. A verdade era que só em 1872 ele começara a interessar-se pelo bric-a-brac. Chegava então da América do Sul. E o que fora comprando, descobrindo aqui e além, acumularam-o nessa casa dos olivais, alugada então por fantasia, uma manhã que aquele pardieiro, com o seu bocado de quintal em redor, lhe parecera pitoresco sob o sol de abril. Mas agora, se pudesse desfazer-se do que tinha, ia dedicar-se então a formar uma coleção homogénea e compacta de arte do século XVIII. Aqui nos Olivais? Não, numa quinta que tem ao pé do Porto, junto mesmo ao rio. Entravam então no peristilo do Hotel Central, e nesse momento um cupê de companhia, chegando a largo trote do lado da rua do Arsenal, veio estacar à porta. O esplêndido preto, já grisalho, de casaco e calção, correu logo à portinhola. De dentro, um rapaz muito magro, de barba muito negra, passou-lhe para os braços uma deliciosa cadelinha escocesa, de pelos esguedelhados, finos como seda e cor de prata. Depois, apiando-se, indolente e poseur, ofereceu a mão a uma senhora alta, loira, com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação e búrnia. Kraft e Carlos afastaram-se. Ela passou diante deles, com um passo soberano de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando atrás de si, com uma claridade, um reflexo de cabelos de ouro e um aroma no ar. Trazia um casaco colgante de veludo branco de Génova e, um momento, sob as lajes do peristilo, brilhou o verniz das suas botinas. O rapaz ao lado, esticado num fato de xadrezinho inglês, abria negligentemente um telegrama. O preto seguia com a cadelinha nos braços. E no silêncio a voz de Kraft murmurou: "Très chique." Em cima, no gabinete que o criado lhe indicou, Ega esperava sentado no divã do marroquim e conversando com um rapaz baixote, gordo, frisado, com um noivo de província, de camélia ao peito e plastrão azul celeste. O Kraft conhecia-o. Ega apresentou a Carlos o Sr. Damaso Salcede e mandou servir vermute, por ser tarde, segundo lhe parecia, para esse requinte literário e satânico do absinto. Fora um dia de inverno, suave e luminoso, as duas janelas estavam ainda abertas. Sobre o rio, no céu largo, a tarde morria, sem uma aragem, numa paz elísia,
com nuvenzinhas muito altas paradas tocadas de cor-de-rosa. As terras, os longes da outra banda, já se iam afogando num vapor aveludado do tom de violeta. A água jazia, lisa e luzidia, como uma bela chapa de aço novo. E aqui além, pelo vasto ancoradouro, grossos navios de carga, longos paquetes estrangeiros, 2 couraçados ingleses dormiam, com as mastreações imóveis, como tomados de preguiça cedendo ao afago do clima doce. Vimos agora lá embaixo, disse Kraft, indo sentar-se no divã. Uma esplêndida mulher, com uma esplêndida cadelinha grifon e servida por um esplêndido preto. O Sr. Damas Salcede, que não despregava os olhos de Carlos, acudiu logo. Bem sei, os Castro Gomes, conheço-os muito. Vim com eles de Bordeus, uma gente muito chique, que vive em Paris. Carlos voltou-se, reparou mais nele, perguntou-lhe afável e interessando-se. O Sr. Salcede chegou agora de Bordeus? Estas palavras pareceram deleitar Damaso como um favor celeste. Ergueu-se imediatamente e aproximou-se do Maia banhado num sorriso. Vim aqui há 15 dias, no Ornoque. Vim de Paris. Que eu, em podendo, é lá que me pilham. Esta gente conhecia-a em Bordeus. Isto é, verdadeiramente conhecia a bordo. Mas estávamos todos no hotel de Nantes. Gente muito chique. Criado de quarto, governanta inglesa para a filhita, femme de chambre, mais de 20 malas, chique a valer. Parece incrível. Uns brasileiros. Que ela na voz não tem sotaque nenhum, fala como nós. Ele sim, ele muito sotaque. Mas elegante também. Vossa Excelência não lhe pareceu? Vermute? Perguntou o criado oferecendo a salva. Sim, uma gotinha para o apetite. Vossa Excelência não toma, Sr. Maia? Pois eu, assim que posso, é direitinho para Paris. Aquilo é que é terra. Isto aqui é um chiqueiro. Eu? Não indo lá todos os anos, acredito, Vossa Excelência, até começa a andar doente. Aquele boulevardzinho. Ai, eu gozo aquilo. E sei gozar, que eu conheço aquilo a palmo. Tenho até um tio em Paris. E que tio? Exclamou Ega, aproximando-se. Íntimo de Gambetta, governa a França. O tio do Damaso governa a França, menino. Damaso, escarlate, estourava de gozo. Lá isso influência tem. Íntimo de Gambetta, tratava-se por tu, até vivam quase juntos. E não é só com o Gambetta, é com o MacMahon, com o Rochefort, com o outro de que me esquece agora o nome, com todos os republicanos, enfim. É tudo quanto ele queira. Vossa Excelência não conhece? É um homem das barbas brancas. Era irmão da minha mãe, chama-se Guimarães, mas em Paris chamavam-lhe Mr. de Guimarães. Nesse momento a porta envidraçada abriu-se de golpe. Ega exclamou, saúde ao poeta! E apareceu um indivíduo muito alto, todo abotoado numa sobrecasaca preta, com uma face escaveirada, olhos encovados e sob o nariz aquilino, longos, espessos, românticos bigodes grisalhos. Já todo calvo na frente, os anéis fofos de uma granha muito seca caíam-lhe inspiradamente sobre a gola. E em toda a sua pessoa havia algo de coisa de antiquado, de artificial e de lúgubre. Estendeu silenciosamente 2 dedos ao Damaso e, abrindo os braços lentos para Kraft, disse numa voz arrastada, cavernosa, ateatrada. Então és tu, meu Kraft. Quando chegaste tu, rapaz? Dá-me cá esses ossos honrado inglês. Nem um olhar dera a Carlos. Ega adiantou-se, apresentando-os. Não sei se são relações. Carlos da Maia, Tomás de Alencar, o nosso poeta. Era ele, o ilustre cantor das vozes de outrora. O estilista de Elvira, o dramaturgo do Segredo do Comendador. Deu 2 passos graves para Carlos, esteve-lhe apertando muito tempo a mão em silêncio e, sensibilizado, mais cavernoso, Vossa Excelência, já que as etiquetas sociais querem que eu lhe dê excelência, mal sabe a quem apertou agora a mão. Carlos, surpreendido, murmurou. Eu conheço muito do nome. E o outro, com o olho cavo, o lábio trêmulo. Ao camarada, ao inseparável, ao íntimo de Pedro da Maia, do meu pobre, do meu valente Pedro. Então que diabo, abracem-se, gritou Ega, abracem-se com um berro segundo as regras. Alencar já tinha Carlos estreitado ao peito e quando o soltou, retomando-lhe as mãos, sacudindo-lhes com uma ternura ruidosa. E deixemo-nos já de excelências, que eu vi-te nascer, meu rapaz, trouxe-te muito ao colo, sujaste muito a calça, com os diabos dá cá outro abraço. Kraft olhava estas coisas viventes, impassível. Damaso parecia impressionado. Ega apresentou um copo de vermute ao poeta. Que grande cena, Alencar.
Jesus, senhor, bebe para te recuperares da emoção. Alencar esgotou de um trago e declarou aos amigos que não era a primeira vez que via Carlos. Já o admirava no seu feitonte, muitas vezes, e aos seus belos cavalos ingleses, mas não quisera dar a conhecer. Ele nunca se atirava aos braços de ninguém, a não ser das mulheres. Foi encher outro cálice de vermute e, com ele na mão, plantado diante de Carlos, começou num tom patético. A primeira vez que te vi, filho, foi no Pote das Almas. Estava eu no Rodrigues, esquadrinhando alguma dessa velha literatura, hoje tão desprezada. Lembro-me até que era um volume das eclogas do nosso delicioso Rodrigues Lobo, esse verdadeiro poeta da natureza, esse roxinol tão português. Hoje, está claro, metido a um canto, desde que por aí apareceu o satanismo, o naturalismo e o bandalhismo e os outros sterquilíneos em ismo. Nesse momento passaste, disseram-me quem eras e caiu-me o livro da mão. Fiquei ali, uma hora, acredita, a pensar, a rever o passado. E atirou o vermute às goelas. Ega impaciente, olhava o relógio. Um criado, entrando, acendeu o gás e a mesa surgiu da penumbra, com um brilho de cristais e louças, um luxo de camélias em ramos. No entanto, Alencar, que à luz viva parecia mais gasto e mais velho, começara uma grande história. E como fora ele o primeiro que vira Carlos depois de nascer e como fora ele que lhe dera o nome. Teu pai, dizia ele, o meu Pedro, queria-te pôr o nome de Afonso, desse santo, desse varão de outras idades, Afonso da Maia. Mas tua mãe, que tinha lá as suas ideias, teimou em que havias de ser Carlos. E justamente por causa de um romance que eu lhe emprestara, nesses tempos podia-se emprestar romance a senhoras, ainda não havia a apóstola e o pus. Era um romance sobre o último Stuart, aquele belo tipo de príncipe Carlos Eduardo que vocês, filhos, conhecem tão bem e que na Escócia, no tempo do Luís XIV, enfim, adiante. A tua mãe, devo dizê-lo, tinha literatura e da melhor. Consultou-me, consultava-me sempre, nesse tempo eu era alguém, e lembro-lhe de ter respondido. Lembro-me, apesar de já lá irem 25 anos. Que digo eu? 27? Vejam vocês isto, filhos. 27 anos. Enfim, voltei-me para a tua mãe e disse-lhe, palavras textuais, ponha-lhe o nome de Carlos Eduardo, minha rica senhora. Carlos Eduardo, que é o verdadeiro nome para o frontispício de um poema, para a frama de um heroísmo ou para o lábio de uma mulher. Dama-se, que continuava a admirar Carlos, deu bravos estrondosos. Kraft bateu ligeiramente os dedos e o Ega, que rondava a porta, nervoso, de relógio na mão, soltou de lá um muito bem desenchabido. Alencar, radiante com o seu efeito, derramava em roda um sorriso que lhe mostrava os dentes estragados. Abraçou outra vez Carlos, atirou uma palmada ao coração, exclamou: Caramba, filhos, sinto uma luz cá dentro. A porta abriu-se, o Cohen entrou, todo apressado, desculpando-se logo da sua demora. Enquanto o Ega, que se precipitara para ele, lhe ajudava a despir o paletó. Depois apresentou-o a Carlos, a única pessoa ali de quem o Cohen não era íntimo, e dizia tocando o botão da campainha elétrica. O Marquês não pôde vir, menino, e o pobre Steinbrook, coitado, está com a sua gota, a gota de diplomata, de lord e de banqueiro, a gota que tu has de ter, velhaco. Cohen, um homem baixo, apurado, de olhos bonitos e suíças tão pretas e luzidias que pareciam ensopadas em verniz, sorria, descalçando as luvas, dizendo que, segundo os ingleses, havia também a gota da gente pobre. E era essa, naturalmente, a que lhe competia a ele. Ega, no entanto, travara-lhe do braço, colocara-o precisosamente à mesa à sua direita, depois ofereceu-lhe um botão de camélia de um ramo. O Alenquer floriu-se também e os criados serviram as ostras. Falou-se logo do crime da moraria. Drama fadista que impressionava Lisboa, uma rapariga com o ventre rasgado à navalha por uma companheira, vindo morrer na rua em camisa, dois faias esfaqueando-se, toda uma viela em sangue, uma sarrabulhada, como disse o Cohen, sorrindo e provando bucelas. Damaso teve a sensação e a satisfação de poder dar detalhes. Conhecer a rapariga, a que dera as facadas, quando ela era amante do Visconde da Ermidinha. Se era bonita, muito bonita, umas mãos de duquesa, e como aquilo cantava o fado. O pior era que mesmo no tempo do Visconde, quando ela era chique, já se empiteirava. E o Visconde, honra-lhe seja, nunca lhe perdera a amizade. Respeitava, honra-lhe seja, nunca lhe perdera a amizade. Sim, respeitava, mesmo depois de casar e a vê-la, e tinha-lhe prometido que, se ela quisesse deixar o fado, lhe punha uma confeitaria para os lados da Sé. Mas ela não queria. Gostava daquilo, do bairro alto, dos cafés das lepes, dos chulos.
Esse mundo de fadistas, de faias, parecia ao Carlos merecer um estudo, um romance. Isto levou-o logo a falar-se do Assommoir, de Zola e do realismo. E o Alencar, imediatamente, limpando os bigodes dos pingos da sopa, suplicou que não se discutisse, à hora asseada do jantar, essa literatura latrinária. Ali todos esses homens de asseio, de sala, hein? Então que não se mencionasse o excremento. Pobre Alencar. O naturalismo. Esses livros poderosos e vivazes, tirados a milhares de edições. Essas rudes análises apoderando-se da igreja, da realeza, da burocracia, da finança, de todas as coisas santas, dissecando-as brutalmente e mostrando-lhe a lesão, como a cadáveres no anfiteatro, esses estilos novos, tão preciosos e tão dúcteis, apanhando em flagrante a linha, a cor, a palpitação mesmo da vida, tudo isso, que ele na sua confusão mental chamava a ideia nova, caindo assim de chofre e escangalhando a catedral romântica, sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrar a missa, tinha desnorteado o pobre Alencar e tornara-se o desgosto literário da sua velhice. Ao princípio reagiu. Para pôr um dique definitivo à Torre de Maré, como ele disse em plena academia, escreveu 2 folhetins cruéis. Ninguém os leu. A mar torpe alastrou-se mais profunda, mais larga. Então Alencar refugiou-se na moralidade como numa rocha sólida. O naturalismo, com as suas aluviões de obscenidade, ameaçava corromper o pudor social. Pois bem, ele, Alencar, seria o paladino da moral, o gendarme dos bons costumes. Então o poeta das vozes de Aurora, que durante 20 anos, em cançoneta e ode, propusera comércios lúbricos a todas as damas da capital. Então o romancista de Elvira, que em novela e drama fizera a propaganda do amor ilegítimo, representando os deveres conjugais como montanhas de tédio, dando a todos os maridos formas gordurosas e bestiais e a todos os amantes a beleza, o esplendor e o gênio dos antigos Apolos. Então Tomás Alencar, que, a acreditar nessas confissões autobiográficas da flor do martírio, passava ele próprio uma existência medonha de adultérios, lubricidades, orgias entre veludos e vinhos de Chipre. De hora em diante austero, incorruptível, todo ele uma torre de prudícia, passou a vigiar atentamente o jornal, o livro, o teatro. E mal lhe obrigava sintomas nascentes de realismo, num beijo que estalava mais alto, numa brancura de saia que se arregaçava demais. Eis o nosso Alencar que soltava por sobre o país um grande grito de alarme. Corria a pena e as suas imprecações lembravam, a académicos fáceis de contentar, o rugir de Isaías. Um dia, porém, Alencar teve uma dessas revelações que prostram os mais fortes. Quanto mais ele denunciava um livro como imoral, mais o livro se vendia como agradável. O universo pareceu-lhe coisa torpe e o autor de Elvira encavacou. Desde então reduziu-se a expressão do seu rancor ao mínimo e a essa frase curta lançada com nojo. Rapazes, não se menciona o excremento. Mas nessa noite teve o regozijo de encontrar aliados. Kraft não admitia também o naturalismo, a realidade feia das coisas e da sociedade estatelada nua num livro. A arte era uma idealização. Bem, então que mostrasse os tipos superiores de uma humanidade aperfeiçoada, as formas mais belas do viver e do sentir. Ega, horrorizado, apertava as mãos na cabeça. Quando do outro lado Carlos declarou que o mais intolerável no realismo eram os seus grandes artes científicos, a sua pretensiosa estética deduzida de uma filosofia alheia e a invocação de Claude Bernon, do experimentalismo, do positivismo, de Stuart Mill e de Darwin, a propósito de uma lavadeira que dorme com um carpinteiro. Assim atacado, entre 2 fogos, Eva trovejou. Justamente o fraco do realismo estava em ser ainda pouco científico, inventar enredos, criar dramas, abandonar-se à fantasia literária. A forma pura de arte naturalista devia ser a monografia, o estudo seco de um tipo, de um vício, de uma paixão, tal qual como se tratasse de um caso patológico sem pitoresco e sem estilo. Isso é absurdo, dizia Carlos. Os caracteres só se podem manifestar pela ação. E a obra de arte, acrescentou Kraft, vive apenas pela forma. Alencar interrompeu-os, exclamando que não eram necessárias tantas filosofias. Vocês estão-se gastando cera com ruins defuntos, filhos. O realismo critica-se deste modo. Mão no nariz. Enquanto vejo um desses livros, enfrasco-me logo em água de colónia. Não discutamos o excremento. Sol Normande?
Perguntou-lhe o criado adiantando a travessa. Ega ia fulminá-lo. Mas vendo que o Cohen dava um sorriso infastidiado e superior a estas controvérsias de literaturas, calou-se, ocupou-se só dele, quis saber que tal ele achava aquele Saint-Emilion e, quando o viu confortavelmente servido de sol normande, lançou um grande alarde de interesse a esta pergunta. Então, Cohen, diga-me você, conte-nos cá, o empréstimo faz ou não se faz? E assim carrou a curiosidade, dizendo para os lados que aquela questão de empréstimo era grave. Uma operação tremenda, um verdadeiro episódio histórico. O Cohen colocou uma pitada de sal à beira do prato e respondeu com autoridade que o empréstimo tinha de se realizar absolutamente. Os empréstimos em Portugal constituíam hoje uma fonte de receita tão regular, tão indispensável, tão sabida como o imposto. A única ocupação mesmo dos ministérios era esta: cobrar o imposto e fazer o empréstimo. E assim sabia de continuar. Carlos não entendia de finanças, mas parecia-lhe que, desse modo, o país ia alegremente e lindamente para a bancarrota. Num galopezinho muito seguro e muito a direito, disse a Cohen sorrindo. Sobre isso ninguém tem ilusões, meu caro senhor. Nem os próprios ministros da Fazenda. A bancarrota é inevitável. É como quem faz uma soma. Ega mostrou-se impressionado. Olha que brincadeira, hã? E todos escutavam o Cohen. Ega, depois de lhe encher o cálice de novo, fincara os cotovelos na mesa para lhe beber melhor as palavras. A bancarrota é tão certa, as coisas estão dispostas para ela, continuava o Cohen, que seria mesmo fácil a qualquer, em 2 ou 3 anos, fazer falir o país. Ega gritou sofregadamente pela receita. Simplesmente isto. Manter uma agitação revolucionária constante. Nas vésperas de se lançarem os empréstimos, haver 200 maganões decididos que caíssem à pancada na municipal e quebrassem os candeeiros com vivas à República. Telegrafar isto em letras bem gordas para os jornais de Paris, de Londres, do Rio de Janeiro, assustar os mercados, assustar o brasileiro e o bancarrota estalava. Somente, como ele disse, isto não convinha a ninguém. Então Ega protestou com veemência. Como não convinha a ninguém? Ora essa, era justamente o que convinha a todos. À bancarrota seguia-se uma revolução, evidentemente. Um país que vive de inscrição, em não lhe apagando, agarra no cacete e, procedendo por princípio ou procedendo apenas por vingança, o primeiro cuidado que tem é varrer a monarquia que lhe representa o calote e com ela o crasso pessoal do constitucionalismo. E passada a crise, Portugal, livre da velha dívida, da velha gente, dessa coleção grotesca de bestas. A voz do Ega sibilava, mas vendo assim tratados de grotescos de bestas, os homens de ordem que fazem prosperar os bancos, Cohen passou a mão no braço do seu amigo e chamou-o ao bom senso. Evidentemente ele era o primeiro a dizê-lo. Em toda essa gente que figurava desde 46, havia medíocres e patetas, mas também homens de grande valor. Há talento, há saber, dizia ele com um tom de experiência. Você deve reconhecê-lo, Ega. Você é muito exagerado? Não, senhor, há talento, há saber. E, lembrando-se que alguma dessas bestas eram amigos do Cohen, Ega reconheceu-lhes talento e saber. O Alencar, porém, confiava sobriamente o bigode. Ultimamente pendia para ideias radicais, para a democracia humanitária de 1848. Por instinto, vendo o romantismo desacreditado nas letras, refugiava-se no romantismo político como num asilo paralelo. Queria uma república governada por génios, a fraternização dos povos, os Estados Unidos da Europa. Além disso, tinha longas queixas desses politicotes, agora gente do poder, outrora seus camaradas da redação, de café e da batota. Isso, disse-lhe ele, lá a respeito de talento e de saber, histórias, eu conheço-os bem, meu Cohen. O Cohen acudiu. Não, senhor Alencar, não, senhor. Você também é dos tais, até lhe fica mal dizer isso, é exageração. Não, senhor, há talento, há saber. E o Alencar, perante esta intimação do Cohen, o respeitado diretor do Banco Nacional, o marido da divina Raquel, o dono dessa hospitaleira casa da Rua do Farragial, onde se jantava tão bem, recalcou o despeito, admitiu que não deixava de haver talento e saber. Então, tendo assim, pela influência do seu banco, dos belos olhos da sua mulher e da excelência do seu cozinheiro, chamado estes espíritos rebeldes ao respeito dos parlamentares e à veneração da ordem, Cohen condescendeu em dizer, no tom mais suave da sua voz, que o país necessitava reformas. Ega, porém, incorrigível nesse dia, soltou outra enormidade. Portugal não necessita reformas, Cohen. Portugal o que precisa é a invasão espanhola. Alencar, patriota antiga, indignou-se. O Cohen, com aquele sorriso indulgente do homem superior que lhe mostrava os bonitos dentes, viu ali apenas um dos paradoxos do nosso Ega. Mas o Ega falava com seriedade, cheio de razões. Evidentemente, dizia ele, invasão não significa perda absoluta de independência. Um receio tão estúpido é só digno
E só de uma sociedade tão estúpida como a do 1º de dezembro. Não havia exemplo de 6 milhões de habitantes serem engolidos de um só trago por um país que tem apenas 15 milhões de homens. Depois ninguém consentiria em deixar cair nas mãos de Espanha, nação militar e marítima, essa bela linha costa de Portugal. Sem contar as alianças que teríamos a troco das colónias. Das colónias que só nos servem, como a prata da família aos morgados arruinados, para ir empenhando em casos de crise. Não havia perigo. O que nos aconteceria, dado uma invasão, no momento de guerra europeia, seria levar-nos uma sova tremenda, pagar-nos uma grossa indenização, perdemos uma ou duas províncias, talvez a Galícia estendia até ao Douro. Poulet ou champignon, murmurou o criado, apresentando-lhe a travessa. E quando ele servia, perguntavam-se-lhe os lados onde via ele a salvação do país nessa catástrofe que tornaria a povoação espanhola Celurico de Basto a nome Celurico, berço de heróis, berço dos Egas. Nisto, ao ressuscitar do espírito público e do gênio português, sovados, humilhados, arrasados, calavrados, tínhamos de fazer um esforço desesperado para viver. E em que bela situação nos achávamos. Sem monarquia, sem essa caterva de políticos, sem esse tortulho da inscrição, porque tudo desaparecia. Estávamos novos em folha, limpos, encarolados, como se nunca tivéssemos servido. E recomeçava-se uma história nova, um outro Portugal. Um Portugal sério e inteligente, forte e decente, estudando, pensando, fazendo civilização como outrora. Meninos, nada regenera uma nação como uma medanha tareia. Oh, Deus de Eurique, manda-nos o castelhano. E você, Cohen, passe-me o Santo Emilion. Agora, num rumor animado, discutia-se a invasão. Podia fazer-se uma bela residência. Cohen afiançava-se o dinheiro. Armas, artilharia, ia comprar-se à América. E Kraft ofereceu logo a sua coleção de espadas do século XVI. Mas generais? Alugavam-se. McMahon, por exemplo, devia estar barato. O Kraft e eu organizámos uma guerrilha, gritou o Ega. Às ordens, meu coronel. O Alencar, continuava Ega, é encarregado de despertar pela província o patriotismo com cantos e com odes. Então o poeta, pousando o cálice, teve um movimento de leão que sacode a juba. Isto é uma velha carcaça, meu rapaz, mas não está só para odes. Ainda se agarra uma espingarda e, com uma pontaria boa, ainda vão à terra um par de galegos. Caramba, rapazes, só a ideia dessas coisas me põe o coração negro. E como vocês podem falar nisso, a rir, quando se trata do país, dessa terra onde nascemos, que diabo. Talvez seja má, de acordo. Mas caramba, é a única que temos, não temos outra. É aqui que vivemos, é aqui que rebentamos. E falemos de outra coisa, falemos de mulheres. Deram repelão ao prato e os olhos umedeceram-se-lhe de paixão patriótica. E no silêncio que se fez, Damaso, que desde as informações sobre a rapariguinha da Ermidinha emudecera, ocupado a observar Carlos como religião, ergueu a voz pausadamente, disse, com ar de bom senso e de finura. Se as coisas chegassem a esse ponto, se se pusessem assim feias, eu cá, à cautela, ia-me raspando para Paris. Ega triunfou, pulou de gosto na cadeira. Eis ali, no lábio sintético de Damaso, o grito espontâneo e genuíno do brio português. Raspar-se, pirar-se. Era assim que, de alto a baixo, pensava a sociedade de Lisboa, a malta constitucional, desde o rei Nosso Senhor até aos cretinos de secretaria. Meninos, ao primeiro soldado espanhol que aparecer à fronteira, o país em massa foge como uma lebre. Vai ser uma debandada única na história. Houve uma indignação. O Alencar gritou. Abaixo o traidor! Cohen interveio, declarou que o soldado português era valente à maneira dos turcos, sem disciplina, mas teso. O próprio Carlos disse muito sério. Não, senhor, ninguém há de fugir, e há de se morrer bem. Ega rugiu. Para que estavam eles fazendo essa posse heroica? Então ignoravam que esta raça, depois de 50 anos de constitucionalismo, criada por esses chagões da Baixa, educada na piolhice dos liceus, roída de sífilis, apodrecida no bolor das secretarias, arejada apenas ao domingo pela poeira do passeio, perdera o músculo como perdera o caráter e era a mais fraca, a mais cobarde raça da Europa? E são os lisboetas, disse Kraft. Lisboa é Portugal, gritou o outro. Fora de Lisboa não há nada mais. O país está todo entre a Arcada e São Bento. A mais miserável raça da Europa, continuava ele a berrar. E que exército! Um regimento, depois de 2 dias de marcha, dava entrada em massa num hospital. Com os seus olhos tinha ele visto, no dia da abertura das cortes, um marujo sueco, um rapagão do norte, fazer brandar a socos uma companhia de soldados. As praças tinham literalmente largado a fugir, com a patrona a bater-lhe os rins e o oficial enfiando terror, meteu-se por uma escada a vomitar.
Todos protestaram. Não, não era possível. Mas se ele tinha visto... que diabo. Pois sim, talvez, mas com os olhos falazes de fantasia. Juro pela saúde da mamã, gritou Ega furioso. Mas emudeceu. O Coan tocara-lhe no braço. O Coan ia falar. O Coan queria dizer que o futuro pertence a Deus. Que os espanhóis, porém, pensassem na invasão, isso parecia-lhe certo. Sobretudo se viessem, como era natural, a perder Cuba. Em Madrid todo o mundo lhe o dissera. Já havia mesmo negócios de fornecimentos entabulados. Espanholadas, galgadas, rosnou Alencar, por entre dentes, sombrio e torcendo os bigodes. No Hotel de Paris, continuou Coan, em Madrid, conhecia um magistrado que me disse que um certo ar que não perdia a esperança de se vir estabelecer de todo em Lisboa tinha-lhe agradado muito Lisboa, quando cá estivera a banhos. E enquanto a mim, estou que há muitos espanhóis que estão à espera desse aumento de território para se empregarem. Então Ega caiu em êxtase, apertou as mãos contra o peito. Oh, que delicioso traço! Oh, que admiravelmente observado! Este Coan! Exclamava ele para os lados. Que finamente observado! Que traço adorável! Hã? Kraft? Hã? Carlos? Delicioso! Todos cortesmente admiraram a finura de Coan. Ele agradecia com um olho enternecido, passando pelas suíças a mão onde reluzia um diamante. E nesse momento os criados serviram um prato de ervilhas no molho branco, murmurando: Petit pois à la coin. À la Coan? Cada um verificou o seu menu mais atentamente. E lá estava, era o legume. Petit pois à la coin. Damas, entusiasmado, declarou isto chique a valer. E fez, com o champanhe que se abria, a primeira saúde ao Coan. Esquecera-se a bancarrota, a invasão, a pátria, o jantar terminava alegremente. Outras saúdes cruzavam-se ardentes e loquazes. O próprio Coan, com um sorriso de quem cede a um capricho de criança, bebeu à revolução e à anarquia, brinde complicado, que o Ega erguera, já com um olho muito brilhante. Sobre a toalha, a sobremesa lastrava-se destroçada no prato do Alencar, as pontas de cigarros misturavam-se a bocados de ananás mastigado. Damaso, todo debruçado sobre Carlos, fazia-lhe o elogio da parelha inglesa e daquele feitonte que era a coisa mais linda que passeava Lisboa. E logo, depois do seu brinde de demagogo sem que razão, Ega remetera contra Kraft, injuriando a Inglaterra, querendo excluí-la de entre as nações pensantes, ameaçando-a de uma revolução social que a ensoparia em sangue. O outro respondia com acenos de cabeça imperturbável partindo de nozes. Os criados serviram o café, e como havia já 3 longas horas que estavam à mesa, todos se ergueram, acabando os charutos, conversando na animação viva que dera o champanhe. A sala de teto baixo, com os 5 bicos de gás ardendo largamente, enchera-se de um calor pesado, onde se ia espalhando agora o aroma forte de chartreuse e 2 licores entre a névoa alvadia do fumo. Carlos e Kraft, que abafavam, foram respirar para a varanda. E aí recomeçou logo, naquela comunidade de gostos, que os começava a ligar, a conversa da Rua do Alecrim sobre a bela coleção dos olivais. Kraft dava detalhes. A coisa rica e rara que tinha era um armário holandês do século XVI. De resto, alguns bronzes, faianças e boas armas. Mas ambos se voltaram ouvindo, no grupo dos outros, junto à mesa, estridências de voz e com um conflito que rompia. Alencar, sacudindo a granha, gritava contra a palhada filosófica. E do outro lado, com o cálice de conhaque na mão, Ega, pálido e afetando uma tranquilidade superior, declarava toda essa babugem lírica que por aí se publica digna da política correcional. Pegaram-se outra vez, veio dizer Damaso a Carlos, aproximando-se da varanda. É por causa do craveiro. Estão ambos divinos. Era com efeito a propósito da poesia moderna de Simão Craveiro, do seu poema A Morte de Satanás. Ega estivera citando com entusiasmo estrofes do episódio da morte, quando o grande esqueleto simbólico passa em pleno sol no boulevard, vestido com uma cocote, arrastando sedas rumorosas. E entre 2 costeletas, no decote, tinha um buquê de rosas. E o Alencar, que detestava o craveiro, o homem da ideia nova, o paladino do realismo, triunfara cascalhara, denunciando logo nessa simples estrofe 2 erros de gramática, um verso errado e uma imagem roubada a Baudelaire. Então Ega, que bebera um sobre, outro 2 cálices de conhaque, tornou-se muito provocante, muito pessoal. Eu bem sei que porque tu falas, Alencar, dizia ele agora. E o motivo não é nobre. É por causa do epigrama que ele te fez. Oh, Alencar de Alenquer,
Acesso com a primavera. Ah, vocês nunca ouviram isso? Continuou ele, voltando-se, chamando os outros. É delicioso, é das melhores coisas do craveiro. Nunca ouviste, Carlos? É sublime. Sobretudo esta estrofe. O Alencar de Alenquer, que quer na verde campina, não colhe a tenra bonina, nem consulta o mal me quer. Que quer na verde campina, o Alencar de Alenquer, quer menina. Eu não me lembro do resto, mas termina com um grito de bom senso que é a verdadeira crítica de todo esse lirismo pandilha. O Alencar de Alenquer quer cacete. Alencar passou a mão pela testa lívida e com o olho cavo fito no outro, a voz rouca e lenta. Olhe, João da Ega, deixa-me dizer-te uma coisa, meu rapaz. Todos esses epigramas, esses dichotes, lorpas de raquítico e dos que o admiram, passam-me pelos pés como um enxurro de cloaca. O que faço é arregaçar as calças. Arregaço as calças. Mais nada, meu Ega, arregaço as calças. E arregaçou-as realmente, mostrando a cerola num gesto busco e de delírio. Pois quando encontrares enxurros desses, gritou-lhe o Ega, agacha-te e bebe-os. Dão-te sangue e força ao lirismo. Mas Alencar, sem o ouvir, berrava para os outros, morrendo o ar. Eu? Se esse craveirote não fosse um raquítico, talvez me estivesse a rolá-lo aos pontapés por esse chiado abaixo, a ele e à versalhada, a essa lambisgonhice excrementícia com que seringou Satanás, e depois de o besuntar bem da lama, esborrachava-se-lhe o crânio. Não se esborrachavam assim crânios, disse-te lá o Ega num tom fio de troça. Alencar voltou para ele uma face medonha. A cólera e o conhaque incendiavam-lhe o olhar. Todo ele tremia. Esborrachava-lhe sim. Esborrachava João da Ega. Esborrachava-lhe assim, olha, assim mesmo. Rompeu a tirar patadas ao soalho, abalando a sala, fazendo tilintar cristais e louças. Mas não quero, rapazes. Dentro daquele crânio só há excremento, vômito, pus, matéria verde. E se lhe esborrachasse, porque lhe esborrachava, rapazes, todo o miolo podre saía, empastava a cidade. Tínhamos o cólera, irra, tínhamos a peste. Carlos, vendo-o tão excitado, tomou-lhe o braço, quis calmá-lo. Então, Alencar, que tolice, isso vale lá a pena. O outro desprendeu-se, arquejante, desabotoou a sobrecasaca, soltou o último desabafo. Com efeito, não vale a pena ninguém zangar-se por causa desse caveirote da idade nova, esse caloteiro que não se lembra que a porca da irmã é uma meretriz de 12 vinténs em Marco de Canaveses. Não, isso agora é demais, pulha, gritou Ega, arremessando-se de punhos fechados. Coan e Damaso, assustados, agarraram-no. Carlos puxara logo para o vão da janela o Alencar, que se debatia com os olhos chamejantes, a gravata solta. Tinha caído uma cadeira. A correta sala, com os seus divãs de marroquim, os seus ramos de camélias, tomava um ar de taverna numa bolha de faias entre a fumaça de cigarros. Damaso, muito pálido, quase sem voz, ia de um para o outro. Oh meninos, aqui no Hotel Central! Jesus, aqui no Hotel Central! E, de entre os braços de Coan, Ega berrava já rouco. Esse pulha, esse cobarde. Deixe-me, Coan. Não, isso, hei de esbofeteá-lo. A dona Ana Craveiro, uma santa. Esse caluniador. Não, isso hei de enganá-lo. Kraft, no entanto, impassível, bebia aos goles a sua charme-treux, já presenciara mais vezes duas literaturas rivais, engalfinhando-se, rolando no chão, num latir de injúrias, a torpeza de Alencar sobre a irmã do outro fazia parte dos costumes da crítica em Portugal. Tudo isso o deixava indiferente, com um sorriso de desdém. Além disso, sabia que a reconciliação não tardaria, ardente e com abraços. E não tardou. Alencar saiu do vão da janela, atrás de Carlos, abotoando a sobrecasaca, grave e como arrependido. A um campo da sala, Coan falava ao Ega com autoridade, severo à maneira de um pai. Depois voltou-se, ergueu a mão, ergueu a voz, disse que ali todos eram cavalheiros, e como homens de talento e de coragem e de coração fidalgo, os dois deviam abraçar-se. Vá, um shake hands, Ega, faça isso por mim. Alencar, vamos, peço-lhe eu. O autor de Elvira deu um passo, o autor das Memórias de um Átomo estendeu a mão, mas o primeiro aperto foi gauche e mole. Então Alencar, generoso e rasgado, exclamou que entre ele e o Ega não devia ficar uma nuvem. Tinha-se cedido.
Foi o seu desgraçado gênio, esse calor de sangue, que durante toda a existência só lhe trouxera lágrimas. Ele declarava bem alto que Dona Ana Craveiro era uma santa. Tinha-a conhecido em Marco de Canaveses, em casa dos Peixotos. Como esposa, como mãe, Dona Ana Craveiro era impecável. E reconhecia, do fundo da alma, que o Craveiro tinha carradas de talento. Encheu o copo de champanhe e ergueu-o alto diante do Ega com um cálice de altar. À tua, João. Ega, generoso, também respondeu. À tua, Tomás. Abraçaram-se. Alencar jurou que ainda na véspera, em casa de Dona Joana Coutinho, ele dissera que não conhecia ninguém mais cintilante que o Ega. Ega afirmou logo que em poemas nenhum corria. Como nos do Alencar. Uma tão bela veia lírica. Apertaram-se outra vez como palmadas pelos ombros. Trataram-se de irmãos da arte. Trataram-se de gênios. São extraordinários, disse Kraft baixo a Carlos, procurando o chapéu. Desorganizam-se. Preciso ar. A noite alongava-se. Eram 11 horas. Ainda se bebeu mais conhaque. Depois Cohen saiu levando o Ega. Damas e Alencar desceram com Carlos, que ia recolher a pé pelo aterro. À porta o poeta parou com solenidade. Filhos! Exclamou ele, tirando o chapéu e refrescando largamente a fronte. Então, parece-me que me portei como um gentleman. Carlos concordou, gabou-lhe a generosidade. Estimo bem que me digas isso, filho, porque tu sabes o que é ser gentleman. E agora vamos lá por esse aterro fora. Mas deixa-me ir ali primeiro comprar um pacote de tabaco. Que tipo? Exclamou Damaso, vendo-o afastar-se. E a coisa ia pondo feia. E, imediatamente, sem transição, começou a fazer elogios a Carlos. O Sr. Maia não imaginava há quanto tempo ele desejava conhecê-lo. Oh, senhor! Queria Vossa Excelência. Eu não sou de sabugices, mas pode Vossa Excelência perguntar ao Ega quantas vezes o tenho dito. Vossa Excelência é a coisa melhor que há em Lisboa. Carlos baixava a cabeça, mordendo o riso. Damas repetia do fundo do peito. Olhe que isto é ser sincero, Sr. Maia. Acredito, Vossa Excelência, que isto é do coração. Era realmente sincero. Desde que Carlos habitava Lisboa, tivera ali, naquele moço gordo e bochechudo, sem o saber, uma adoração muda e profunda. O próprio verniz dos seus sapatos, a cor das suas luvas, eram para o Damas motivo de veneração, e tão importantes como princípios. Considerava Carlos um tipo supremo de chique, do seu querido chique, um Brumel, um D'Orsay, um Morny. Uma destas coisas que só se vêem lá fora, como ele dizia arregalando os olhos. Nessa tarde, sabendo que vinha jantar com o Maia, conhecer o Maia, estivera 2 horas ao espelho experimentando gravatas, perfumara-se como para os braços de uma mulher. E por causa do Carlos mandara estacionar ali o cupê às 10 horas com o cocheiro do ramo ao peito. Então essa senhora brasileira vive aqui? Perguntou Carlos, que dera 2 passos, olhava uma janela alumiada no segundo andar. Dama seguiu o olhar. Vive lá do outro lado. Estão aqui há 15 dias. Gente chique. E ela é de apetecer, Vossa Excelência reparou. Eu a bordo atirei-me, e ela dava cavaco. Mas tenho andado muito preso desde que cheguei. Jantar aqui, soarrei acolá, umas aventurazinhas. Não tenho podido cá vir, deixei-lhe só bilhetes, mas trago-a de olho, que ela demora-se. Talvez venha cá amanhã. Estou cá agora a sentir umas cócegas, e se me pilho só com ela, zás, ferro-lhe logo um beijo. Que eu cá? Não sei se Vossa Excelência é a mesma coisa, mas eu cá com mulheres, a minha teoria é esta. Atracão. Eu cá é logo. Atracão. Nesse momento, Alencar voltava do estanco, de charuto na boca. Damas despediu-se, atirando muito alto ao cocheiro, para que Carlos a ouvisse, e adresse de Morali, a de segunda dama de São Carlos. Bom rapaz esse Damas, dizia Alencar, travando do braço de Carlos ao seguirem ambos pelo aterro. É lá muito dos Coens, muito querido na sociedade. Rapaz de fortuna, filho do velho Silva, o agiota, que esfolou muito teu pai. E a mim também. Mas ele assassina Salcede, talvez o nome da mãe, ou talvez inventado. Bom rapaz. O pai era um velhaco. Parece que estou a ouvir o Pedro dizer-lhe com o seu ar de fidalgo que o tinha ido grande. Silva, judeu, dinheiro e arrodo. Outros tempos, meu Carlos. Grandes tempos. Tempos de gente. E então, por esse longo aterro, triste no ar escuro, com as luzes do gás dormente luzindo em fila de enterro, Alencar foi falando desses grandes tempos, da sua mocidade e da mocidade de Pedro. E através das suas frases de lírico, Carlos sentia vir como um aroma antiquado desse mundo fundo. Era quando os rapazes ainda tinham um resto de calor das guerras civis e o calmavam indo em bando varrer botequins ou rebentando pilecas de seges engolopadas para Sintra.
Sintra era então um ninho de amores, e sob as suas românticas ramagens as fidalgas abandonavam-se aos braços dos poetas. Elas eram Elviras, eles eram Antónios. O dinheiro abundava, a corte era alegre, a regeneração literata e galante ia engrandecer o país. Belo jardim da Europa. Os bacharéis chegavam de Coimbra, fermentes da eloquência, os ministros da coroa recitavam ao piano. O mesmo sopro lírico inchava as odes e os projetos de lei. Lisboa era bem mais divertida, disse Carlos. Era outra coisa, meu Carlos. Vivia-se. Não existiriam esses ares científicos, toda essa palhada filósofa, esses badamecos positivistas. Mas havia coração, rapaz. Tinha-se faísca. Mesmo nessas coisas de política. Vê esse chiqueiro agora aí, essa malta de bandalhos? Nesse tempo ia-se ali à câmara e sentia-se a inspiração, sentia-se o rasgo. Via-se luz nas cabeças. E depois, menino, havia muitíssimo boas mulheres. Os ombros descaíam-lhe na saudade desse mundo perdido. E parecia mais lúgubre, com a sua granha de inspirado, saindo-lhe de sob as abas largas do chapéu velho, a sobrecasaca coçada e mal feita, colando-se-lhe lamentavelmente às ilhargas. Um momento caminharam em silêncio. Depois, na Rua das Janelas Verdes, o Alencar quis refrescar. Entraram numa pequena venda, onde a mancha amarela de um candeeiro de petróleo destacava numa penumbra de subterrâneo, alumiando o zinco úmido do balcão, garrafas nas prateleiras e o vulto triste da patroa com um lenço amarrado nos queixos. Alencar parecia íntimo no estabelecimento. Apenas soube que a senhora Cândida estava com dores de dentes, aconselhou logo remédios. Familiar, descido das nuvens românticas, com os cotovelos sobre o balcão. E quando Carlos quis pagar a cana branca, zangou-se, bateu a sua placa de 2 tostões sobre o zinco polido e exclamou com nobreza. Eu é que faço a honra da bodega, meu Carlos. Nos palácios, os outros pagarão. Cá na taberna pago eu. À porta tomou o braço de Carlos. Depois de alguns passos lentos no silêncio da rua, parou de novo e murmurou numa voz vaga, contemplativa, como repassada de vasta solenidade da noite. Aquela Raquel Cohen é divinamente bela, menino. Tu conheces-la? De vista. Não te faz lembrar uma mulher da Bíblia? Não digo lá uma desses viragos, uma Judite ou uma Dalila, mas um desses lírios poéticos da Bíblia. É seráfica. Era agora a paixão platónica de Alencar, a sua dama, a sua Beatriz. Tu viste há tempos no Diário Nacional os versos que eu lhe fiz? Abril chegou. Sê minha, dizia o vento à rosa. Não me saiu mal. Aqui há uma malíciazinha. Abril chegou. Sê minha. Mas logo, dizia o vento à rosa. Compreendes? Calhou bem esse efeito. Mas não imagines lá outras coisas, ou que lhe faça corte. Basta ser a mulher do Cohen, um amigo, um irmão, e a Raquel para mim, coitadinha. É como uma irmã. Mas é divina. Aqueles olhos, filho, um veludo líquido. Tirou o chapéu, refrescou a fronte vasta. Depois, noutro tom e com acusto. Aquele Ega tem muito talento. Vai lá muito aos Cohen. A Raquel acha-lhe graça. Carlos parara, então de frente do ramalhete. Alencar deu um olhar à severa frontaria de convento, adormecida sem um ponto de luz. Tem bom ar esta vossa casa. Pois entra tu, meu rapaz, que eu vou andando por aqui para a minha toca. E quando quiseres, filho, lá me tens na Rua do Carvalho, 52, terceiro andar. O prédio é meu, mas eu ocupo o terceiro andar. Comecei por habitar no primeiro, mas tenho ido trepando. A única coisa mesmo que tenho trepado, meu Carlos, é de andares. Teve um gesto como desdenhando essas misérias. E hás de ir lá jantar um dia. Não te posso dar um banquete, mas hás de ter uma sopa e um assado. O meu Mateus, um preto, um amigo, que me serve há muito ano, quando há de cozinhar, sabe cozinhar. Fez muito jantar a teu pai, ao meu pobre Pedro. Que aquilo foi casa de alegria, meu rapaz. Dei lá casa em mesa e dinheiro para a algibeira, há muita dessa canalha que hoje, por aí, trota em copé de companhia e de correio atrás. E agora, quando me avistam, voltam para o lado do focinho. Isso são imaginações, disse Carlos com amizade. Não são, Carlos, respondeu o poeta muito grave, muito amargo. Não são. Tu não sabes a minha vida. Tenho sofrido muito repelão, rapaz. E não o merecia. Palavra que não o merecia. Agarrou o braço de Carlos e com a voz abalada. Olha que esses homens que por aí figuram embebedavam-se comigo. Emprestei-lhes muito pinto. Dei-lhe muita ceia. E agora são ministros, são embaixadores, são personagens, são o diabo. Pois ofereceram-te, eles, um bocado do bolo. Agora o que é que têm na mão? Não, nem a mim. Isto é duro, Carlos. Isto é muito duro, meu Carlos. E que diabo,
Eu não queria que me fizessem conde, nem que me fizessem, nem dessem uma embaixada. Mas aí, alguma coisa numa secretária, nem um chaveiro. Enfim, ainda há para um bocado de pão e para a meia onça de tabaco. Mas esta ingratidão tem-me feito cabelos brancos, pois não te quero amassar mais, e que Deus te faça feliz como tu mereces, meu Carlos. Tu não queres subir um bocado, Alencar? Tanta franqueza enterneceu o poeta. Obrigado, rapaz, disse ele abraçando Carlos. E agradeço-te isso, porque sei que vem do coração. Todos vocês têm coração. Já teu pai o tinha, e largo, e grande como o de um leão. E agora creio uma coisa, é que tens aqui um amigo. Isto não é palavreado, isto vem de dentro. Pois adeus, meu rapaz. Queres tu um charuto? Carlos aceitou logo como um presente do céu. Então aí tens um charuto, filho, exclamou Alencar com entusiasmo. E aquele charuto, dado a um homem tão rico, ao dono do ramalhete, fazia-o por um momento voltar aos tempos em que, nesse marrar, ele estendia em redor a charuteira cheia, com o seu grande ar de Manfredo triste. Interessou-se então pelo charuto. Acendeu ele mesmo o fósforo. Verificou se estava bem acesso. E que tal, charuto razoável? Carlos achava um excelente charuto. Pois ainda bem que te dei um bom charuto. Abraçou-o outra vez e estava batendo 1 hora, quando ele enfim se afastou, mais ligeiro, mais contente por si, trauteando um trecho de fado. Carlos, no seu quarto, antes de se deitar, acabando o péssimo charuto de Alencar, estirado numa chaise longue, enquanto Batista lhe fazia uma chávena de chá, ficou pensando neste estranho passado que lhe evocara o velho lírico. E era simpático o pobre Alencar. Com que cuidado exagerado, ao falar de Pedro, de Arroz, dos amigos e dos amores de então, ele evitara pronunciar sequer o nome de Maria Monforte. Mais de uma vez, pelo aterro fora, estivera para lhe dizer: podes falar da mamã, amigo Alencar, que eu sei perfeitamente que ela fugiu com um italiano. E isto fez-lhe insensivelmente recordar da maneira como essa lamentável história lhe foi revelada em Coimbra, numa noite de troça quase grotescamente, porque o avô, obedecendo à carta testamentária de Pedro, contara-lhe um romance decente, um casamento de paixão, incompatibilidades de naturezas, uma separação cortês, depois a retirada da mamã com a filha para a França, onde tinham morrido ambas. Mais nada. A morte do seu pai fora-lhe apresentada sempre como um brusco remate de uma longa nevrose. Mas Ega sabia tudo, pelos tios. Ora, uma noite tinham criado ambos. Ega, muito bêbado e num acesso de idealismo, lançara-se num paradoxo tremendo, condenando a honestidade das mulheres como origem da decadência das raças, e dava por prova os bastardos sempre inteligentes, bravos, gloriosos. Ele, Ega, teria orgulho de se sua mãe, sua própria mãe, em lugar de ser uma santa burguesa que rezava o terço à lareira, fosse como a mãe de Carlos, uma inspirada, que por amor de um exilado abandonara a fortuna, respeitos, honra e vida. Carlos, ao ouvir isto, ficara petrificado no meio da ponte, sob o calmo luar. Mas não pôde interrogar o Ega, que já taramelava, agoniado, e que não tardou a vomitar-lhe ignobilmente nos braços. Teve de o arrastar à casa das Seixas, despi-lo, aturar-lhe os beijos e a ternura borracha, até que o deixou abraçado ao travesseiro, babando-se, balbuciando que queria ser bastardo, que queria que a mamã fosse uma marafona. E ele mal pudera dormir essa noite, com a ideia daquela mãe, tão outrora que lhe haviam contado, fugindo nos braços de um desterrado, um polaco talvez. Ao outro dia, cedo, entrava pelo quarto do Ega a pedir-lhe pela sua grande amizade a verdade toda. Pobre Ega, estava doente, fez-se branco como o lenço que tinha amarrado na cabeça como panos de água sedativa, e não achava uma palavra, coitado. Carlos, sentado na cama, como nas noites de cavaco, tranquilizou. Não vinha ali ofendido, vinha ali curioso. Tinham-lhe ocultado um episódio extraordinário da sua gente. Que diabo queria sabê-lo? Havia romance. Para ali, o romance. Ega, então, lá ganhou ânimo. Lá balbuciou a sua história, a que ouvira ao tio Ega. A paixão de Maria por um príncipe, a fuga, o longo silêncio de anos que se fizera por ela. Justamente as férias chegavam. Apenas em Santa Olávia, Carlos contou ao avô a bebedeira do Ega, os seus discursos doidos, aquela relação vinda entre arrotos, pobre avô. Um momento nem pôde falar. E a voz por fim veio tão débil e dolente, como se dentro do peito lhe tivesse morrendo o coração. Mas narrou-lhe, detalhe a detalhe, o feio romance, tudo até àquela tarde em que Pedro lhe parecera lívido, coberto de lama, a cair-lhe nos braços, chorando a sua dor com a fraqueza de uma criança. E o desfecho desse amor culpado, acrescentara o avô, fora a morte da mãe em Viena da Áustria e a morte da pequenina da neta que ele nunca vira e que a mão forte levara. E eis aí tudo. E assim, aquela vergonha doméstica estava agora enterrada, ali, no jazigo de Santa Olávia, e em 2 sepulturas distantes, em país estrangeiro. Carlos recordava-se bem que nessa tarde, depois da melancólica conversa com o avô,
Devia ele experimentar uma égua inglesa. E ao jantar não se falou senão da égua, que se chamava Sultana. E a verdade era que daí a 2 dias tinha esquecido a mamã. Nem lhe era possível sentir por essa tragédia senão um interesse vago e como literário. Isso passara-se havia 20 e tantos anos, numa sociedade quase desaparecida. Era como um episódio histórico de uma velha crónica de família, um antepassado morto em Alencar Quivir. Ou uma das suas avós dormindo num leite real. Aquilo não lhe dera uma lágrima. Não lhe puseram rubor na face. De certo, preferia poder orgulhar-se de sua mãe, como de uma rara e nobre flor de honra. Mas não podia ficar toda a vida a amargurar-se com os seus erros. E porquê? A honra dele não dependia dos impulsos falsos ou torpes que tivera o coração dela. Pecara, morrera, acabou-se. Restava, sim, aquela ideia do pai, findando numa poça de sangue, no desespero dessa traição. Mas não conhecera seu pai. Tudo o que possuía dele e da sua memória para amar era uma fria tela mal pintada, pendurada no quarto de vestir, representando um moço moreno, de grandes olhos, com luvas de camurça amarelas e um chicote na mão. De sua mãe não ficara nem um daguerrótipo, nem sequer um contorno a lápis. O avô tinha-lhe dito que era loira. Não sabia mais nada. Não os conhecera, não lhes dormira nos braços, nunca recebera o calor da sua ternura. Pai, mãe, eram para ele como símbolos de um culto convencional. O papá, a mamã, os seus amados, estavam ali todos, no avô. Batista trouxera o chá. O charuto do Alencar acabara. E ele continuava na chaise longue, como amolecido nestas recordações e cedendo já no meio adormecimento à fadiga do longo jantar. E então, pouco a pouco, diante das suas pálpebras cerradas, uma visão surgiu. Tomou cor, encheu todo o aposento. Sobre o rio, a tarde morria numa paz elísia. O prestígio do hotel central alargava-se claro ainda. Um preto grisalho vinha, com uma cadelinha no colo. Uma mulher passava alta com a carnação ebúrnea, bela como uma deusa, um casaco de veludo branco de Génova. O Kraft dizia ao seu lado, très chic. E ele sorria, no encanto que lhe davam estas imagens, tomava o relevo, a linha ondeante e a coloração das coisas vivas. Eram 3 horas quando se deitou, e apenas adormecera na escuridão dos cortinados de seda, outra vez um belo dia de inverno, morria sem uma aragem, banhado de cor-de-rosa. O banal prestígio do hotel alargava-se, claro ainda na tarde. O escudeiro preto voltava, com a cadelinha nos braços. Uma mulher passava, com um casaco de veludo branco de Génova, mais alta que uma criatura humana, caminhando sobre nuvens, com um ar de Juno que remonta ao Olimpo. A ponta dos seus sapatos de verniz enterrava-se na luz do azul. Por trás as saias batiam-lhe como bandeiras ao vento. E passava-se sempre. O Kraft dizia, très chic. Depois tudo se confundia, e era só o Alencar. Um Alencar colossal, enchendo todo o céu, tapando o brilho das estrelas com a sua sobrecasaca negra e mal feita, os bigodes voaçando ao vendaval das paixões, alçando os braços, clamando no espaço. Abril chegou. Se minha. Fim de capítulo.